Vamos meditar na palavra do Senhor. Peço que os amados possam abrir para Salmo 18, ok? Salmo 18, a partir do versículo 1, certo? Salmo 18, a partir do versículo 1, nós vamos fazer assim. Eu vou pedir a colaboração dos amados. Eu vou ler o primeiro versículo, certo? E aí até o versículo 31, eu peço que os irmãos leiam, tá bom? Eu vou ler o primeiro versículo, Salmo 18, a partir do 1. Esperar todos os irmãos acharem. Todos acharam? Amém? Pronto, vamos ler a palavra do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Mais uma vez, acredito que os irmãos que estiveram aqui domingo passado conosco devem lembrar, estamos aqui nessa subdivisão da palavra de Deus. Talvez os irmãos lembrem que no domingo passado a gente meditou em Jó. E em Jó, a gente trouxe a nossa reflexão e juntamente com alguns outros livros, ele forma aquela subdivisão do Antigo Testamento chamado de livros poéticos. E aí eu fiquei preocupado, confesso para os irmãos, porque eu pensei que os irmãos, diante dessa situação, poxa, o irmão Sidney começou em Jó, agora ele passou para Salmo, aí agora ele vai trazer Eclesiastes, vai trazer Cântico dos Cânticos, o irmão Sidney vai trazer uma sequência de estudos abençoada. Eu fiquei um pouco preocupado, confesso aos irmãos, porque eu ainda não cheguei nesse nível não, vou estudar, vou me capacitar para estar trazendo reflexões abençoadas para os irmãos, certo? Eu me lembrei logo do Dr. Martin Lloyd Jones, que ele, certa vez ele estava no gabinete pastoral e ele foi questionado. Uma irmã entrou no gabinete e disse assim, pastor, quando é que o senhor vai trazer uma reflexão detalhada, profunda da Epístola aos Romanos? Você sabe o que ele respondeu? Quando eu entender a complexidade do capítulo 6. E aí, separando isso, eu fiquei com essa preocupação, porque se chegar no irmão Sidney, ele vai ter que entender o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e eu ainda não cheguei nesse nível. Mas eu quero, juntamente com os irmãos, passar para o próximo nível, que seria o Salmo, que é também um livro poético dessa subdivisão do Antigo Testamento, certo? Nós temos outros, a gente falou no domingo anterior, Pentateuco, Profetas, e aqui nós vamos permanecer neste momento nos livros poéticos, meditando nos Salmos. Obrigado, irmão. Essa água aí parece estar mais geladinha. Ok. E aí, irmãos, quando eu me deparo com o texto sagrado, especificamente o que nós lemos, me dá uma certa indignação. Mas, irmão Sidney, uma certa indignação diante desse texto. O que é que lhe causa indignação? Quando eu olho para alguns versículos, especificamente, alguns versículos que falam de vitória, de uma vitória diante de algumas batalhas, eu não posso deixar de me lembrar de algumas coisas que permeiam o meio evangélico. Que coisas são essas, irmão Sidney? Os irmãos devem lembrar que no meio evangélico existem algumas heresias. E uma delas é a famigerada teologia da prosperidade. E algumas dessas pessoas, se utilizando maliciosamente do texto sagrado, pegam esses elementos que falam de prosperidade, que falam de vitória, e é bíblico, mas eles manipulam maliciosamente para trazer heresias para algumas pessoas. E eles se utilizam disso, assim como eles se utilizam de outras passagens, eles também se utilizam de passagens como essa. Se você olhar aqui juntamente comigo, versículo 29, olha aí, ó. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Então essas pessoas, elas pegam alguns elementos como esse, alguns versículos como esse, para supostamente embasar a famigerada doutrina da teologia da prosperidade. E quando eu olho para textos como esse, eu me lembro disso. Só que nós não devemos nos limitar a lembrar de situações como essa que são desagradáveis.
como saber que existe por aí uma falsa teologia, a saber, a teologia da prosperidade, que prega que você vai se converter a Cristo e vai receber sua vitória, que prega que você nunca vai ter decepção, e outros tipos de enganações como essas. Mas nós devemos olhar para o texto sagrado e saber que Deus vai falar conosco. Saber que o Senhor tem uma mensagem santa através do escrito sagrado. Mas antes de nós olharmos propriamente dito para o texto, eu quero citar aqui algumas curiosidades, né, sobre o livro dos Salmos e também sobre o capítulo 18, ok? Como eu disse aqui no princípio, nós estamos diante de um livro que ele faz parte da parte dos poéticos, certo? E a maior parte desses escritos, se referindo ao livro dos Salmos, é atribuído a Davi, um rei segundo o coração de Deus, que segundo alguns estudiosos teria escrito 73 ou talvez até 74 salmos, ok? Outra coisa também para a gente alencar aqui é que esses escritos, se você algum dia se deparar com estudo de história secular, você vai ver que se a gente procurar entender como se dá a poesia hebraica, nos seus estudos de história você vai ver que o seu professor de história vai se conduzir para esses elementos aqui. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Então, livros como esse compõem a parte poética do povo de Deus, certo? Mas dito isso, nós devemos lembrar também de outro elemento do texto dos Salmos. Que elemento é esse, irmão Sidney? O texto dos Salmos, muitas vezes, ele tem um pano de fundo. Ou seja, alguma coisa aconteceu, alguma situação estava sendo vivenciada ou refletida pelo servo de Deus quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o escrito sagrado. Ele estava vivendo uma situação, ele estava se deparando com um dilema quando o Espírito Santo vem e o inspira a escrever o texto. Alguma situação, e eu aqui quero citar alguns exemplos. Se os irmãos olharem, eu não vou pedir para os irmãos lerem, até porque eu não pedi para ler o capítulo todo, porque ele é bem longo, o quarto maior, depois de 119, depois de 72 e depois do 89. Ele é o quarto. Então não vou pedir para os irmãos lerem o 137. E qual é o pano de fundo do 137, irmão Sidney? Aquele pano de fundo remete ao cativeiro babilônico. Quando as pessoas estavam sendo exiladas, saindo da sua terra em decorrência do seu pecado. Então há um pano de fundo que leva o autor bíblico a escrever o texto sagrado. E esse é o do 137. Se você já olhar para o 126, já há um outro pano de fundo diferente. Que pano de fundo é esse, irmão Sidney? Ali, naquela etapa do texto sagrado, você já vê um momento de regozijo. Porque diferente do 137, ali há regozijo por causa do regresso. Você vai ver elementos como riso, como alegria, porque aquele povo que tinha ido cativo, agora estava sendo permitido pelo Deus Altíssimo voltar. Eles estavam num momento lá no 137 tristes, esse era o pano de fundo. Já no 126 você vai ver, a nossa boca se encheu de riso. Porque o pano de fundo ali era alegria, era felicidade. Eles estavam voltando para a terra prometida. E isso tinha sido viabilizado pelo Deus Altíssimo. E o 73, Salmo de Asaf? Ali há uma reflexão do servo de Deus. Se você observar o texto sagrado, lá nesse salmo que eu acabo de citar, você vai ver o servo de Deus observando, refletindo e meditando em cima do texto sagrado e em cima de algumas circunstâncias da vida. E o que é que ele medita, irmão Sidney? Ele começa a pensar e ele começa a refletir por que os ímpios prosperam. Por que os ímpios se dão bem? E meditando e refletindo nisso, ele confessa que os seus pés quase vacilaram. Ele começa a fazer indagações e reflexões nesse sentido. E num dado momento no texto sagrado, ele para e medita que, na verdade, o fim deles é a morte. O fim do ímpio, por mais que pareça que ele esteja prosperando, o fim do ímpio não é nada bom.
O fim é ruim. E essa reflexão, essa meditação do salmista, ela é o pano de fundo daquele salmo. E o 51? O 51 também tem o seu pano de fundo. Naquele contexto, o que está por trás daquele texto belíssimo do Salmo 51 é o mesmo rei Davi do Salmo 18. Só que diferente do 18, ali tem um pano de fundo de outro episódio. Um outro momento na vida do servo de Deus. Ali ele havia cometido um dos seus mais notáveis pecados. Ele cobiçou uma mulher chamada Batseba, que era muito linda. E aqui ficou o aviso, o pecado é chamativo mesmo, ele é lindo. Ele é aparentemente cobiçador. Ele é aparentemente bom. Mas o fim dele é a morte. E o contexto é esse, Davi ele se depara com aquela beleza singular. E ele se sente atraído e ele deita com Batseba. O que não era lícito para ele, era adultério. E aquela mulher, ela concebe, ela tem um filho. Ela fica grávida e manda dizer ao rei. E aí Davi, ele vai se engodando mais e mais no pecado. Os irmãos devem lembrar disso. Ele vai se engodando no pecado ao ponto de pensar, não, eu vou chamar o marido dela, vou botar o marido dela para deitar com ela. E aí ele vai se passar como pai da criança. A gravidez está ainda no começo, então vai dar certo. Olha só o ardil que toma conta desse notável homem de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado é loucura. E Davi, ele leva adiante o seu plano. Só que Urias não cai nisso. O marido de Betseba, ele não se deixa enganar. Ele não se deixa levar. E aí o que Davi faz? Ele vai mais fundo no pecado e arquiteta a morte daquele homem. E depois de morto, ele pega Batseba para si. Posteriormente, ele é confrontado por Deus através do seu servo, o profeta Natã. E aí nós temos o pano de fundo do Salmo 51. O que eu admiro em Davi, esse servo de Deus, é que ele, quando é confrontado, ele não diz, Senhor, deixa comigo o reino, as mulheres, a riqueza. Davi, ele vai mais fundo, ele não se limita a essas coisas, ele não olha para isso, ele diz, Senhor, não retires o teu espírito de mim. Olha só. Circunstâncias adversas, onde o rei estava imerso no pecado, Deus labuta aquela situação, Deus faz com que seu servo seja confrontado e venha ao arrependimento, e do meio dessa situação brota uma das mais belas páginas da Bíblia. Esse é o pano de fundo do Salmo 51. Um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno, e Davi se derrama na presença do Senhor. Porque o que Davi tinha de mais precioso era o seu Deus. Podia ir o reino, a família, mas ele diz, Senhor, não retires o teu espírito de mim. E esse é o pano de fundo, basicamente, do Salmo 51. Mas o texto básico, aqui lido nessa noite, não foi o 137, não foi o 126, não foi o 73 e nem o 51. Qual foi? O 18. E ele também tem um pano de fundo. O pano de fundo do 18, ele é de outra etapa do rei Davi, outra etapa da sua vida. Ele, diferentemente daquele momento onde ele já estava lá no reino, o reino já estava estabelecido, ele já era um rei pleno. Aqui no 18 ele estava em outro contexto. Era diferente a situação. E sabe qual era o contexto? Ele estava sofrendo perseguição de Saul e Deus o livra da perseguição. Basicamente é isso. Se você observar no seu livro sagrado, na sua Bíblia, você vai chegar lá em 1 Samuel, capítulo 18, e você vai sair lendo, e você vai chegar em 2 Samuel, capítulo 1, e Davi vai receber a notícia da morte do rei Saul. Então você vai observar essa lacuna enorme de versículos, essa lacuna enorme de tempo, onde ele padece sob a perseguição do rei.
Eu tentei pesquisar e trazer para os irmãos a informação mais precisa de quanto tempo durou essa perseguição. E há divergência de opiniões. Alguns citam 9 anos, alguns citam 13. Mas o fato é que mesmo que seja a perspectiva menor de 9 anos, Davi ele passou muito tempo sendo perseguido. E injustamente. Porque Davi era um servo fiel ao rei Saul. Mas a Bíblia nos diz que os cânticos que as mulheres entoavam, Saul, milhares, Davi foi o quê? Então os irmãos entendem que aquilo encheu o coração de Saul de inveja. E ele começa a perseguir seu servo Davi. E a situação ela vai se desenrolando e você tem detalhes e elementos que falam o quão profunda foi aquela perseguição. Porque nós estamos analisando aqui, irmãos, de uma perspectiva muito confortável. Nós estamos nos nossos assentos, falando aqui, olhando para o texto sagrado, e é muito bom. Nós não estamos com medo, como em alguns países onde a perseguição ao cristianismo é ferrenha, de alguma polícia bater na nossa porta e nos levar preso, ou entrar atirando. Não, está tudo muito confortável. Como dizia uma professora minha, o jardim está florido, está aqui a igreja cheia de pessoas, muito bonito. E nós estamos confortavelmente meditando naquele episódio singular da vida do rei Davi. Só que diferente é a perspectiva que vivenciou Davi. Porque na pele ele sofria com Saul no seu encalço e injustamente. Se você procurar de maneira pormenorizada o que é que Davi sofreu, você vai ver algumas coisas. Deixa eu tentar trazer aqui para os irmãos. Saul, ele dá a esposa de Davi para outro homem. Você vai ver isso. Eu peço que os irmãos não abram para sair lendo, certo? Que eu quero ser um pouco mais dinâmico. Mas eu vou citar as referências. Depois, se você quiser anotar e ver na sua casa todos esses aspectos da perseguição que aquele servo de Deus sofreu, você pode dar uma olhada. Combinado? Então eu vou citar aqui, ó. Saul, ele dá a esposa de Davi, que era filha dele, Mical, para outro homem chamado Palti. Lá em 1 Samuel 25, 44. Se você quiser anotar aí para depois dar uma olhada. Então olha só como é a perseguição. Ela não fica só no âmbito de Saul tentando matar Davi. Mas observa que isso aconteceu. Davi foge para outros reinos. Ele sai da sua terra natal. Você vai ver isso em 1 Samuel 19, 12. O que é que você vai ver também? Davi esconde-se em cavernas, como na caverna de Adulão. Você vai ver isso em 1 Samuel 22, 1. Davi, ele poupa a vida de Saul. Em alguns momentos, ele está ali, numa circunstância favorável, para ir lá e até matar Saul. Mas ele poupa Saul. Você vai ver isso em 1 Samuel 24. Você vai ver também, após poupar Saul, que Davi, ele é traído por esse mesmo Saul. E você vai ver isso em 1 Samuel 26, do 17 ao 25. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a perseguição foi ferrenha, foi grande. Aqui a gente cita alguns elementos dessa perseguição, mas ela foi mais intensa. Quando Davi se encontra com Jonatas, eles choram amargamente, depois de um episódio onde aquele grande amigo de Davi comprova que verdadeiramente Saul queria a cabeça de Davi. E Davi deixa transparecer ali que ele estava a um passo de morrer. Você sabe o que é isso, irmão? Está a um passo da morte? Saber que a sua vida verdadeiramente corre perigo? Saber que a qualquer momento você pode acordar e ter uma espada lá no seu pescoço, pronta para ceifar a sua vida e dizendo, você está preso, vai para diante do rei. E chegando lá diante do rei Saul, ele iria decapitar sua cabeça. Imagina os sentimentos que afloravam no coração daquele servo de Deus. Porque eu quero que você entenda a situação que de fato ele viveu. Para que a gente possa extrair lições preciosíssimas do texto sagrado. Então você precisa entender esses elementos que aquele homem de Deus viveu.
Porque antes dele estar estabelecido no reino, antes dele ser coroado e começar a reinar, ele passou por esses contratempos, por essas perseguições. Era intenso, irmão. Era cruel. Era como se ele estivesse a um passo da morte. Mas aí quando você vem para o texto que nós separamos para meditar hoje, você encontra um Davi que venceu aquela perseguição. A perseguição foi intensa, a perseguição foi cruel, traiçoeira. É tão traiçoeira que tem um momento que, uma das duas vezes que Davi poupa Saul, e aí Davi se mostra que poupou a vida dele, e aí Saul, na maior cara de pau, vira para ele e diz: és tu, meu filho Davi? Tá vendo como era? E aí depois, futuramente, você vai observar que Saul continua perseguindo. Então isso era que Davi tinha de perseguição. E diante disso tudo, ele permaneceu fiel. Você vai ver no texto sagrado que ele permaneceu fiel. Ele diz isso. E aí ele vence em nome do Senhor aquela perseguição. Ele consegue transpor aquela tribulação. Em nome do Deus eterno, ele consegue vencer e triunfar. E esse é o pano de fundo, basicamente falando, que inspira o texto sagrado onde nós lemos aqui nessa noite. Esse é o pano de fundo que Davi tem como inspiração para escrever essas belíssimas palavras que estão inseridas em elementos poéticos do povo judeu. E agora eu peço para os irmãos olharem juntamente comigo de maneira um pouco mais atenta para o texto em si, ok? Agora que a gente sabe um pouco mais desse pano de fundo, eu quero juntamente com os irmãos olhar para o texto, certo? E agora no versículo 1, tá, a primeira reflexão que eu quero ter com os irmãos aqui nessa noite. Ok? O que é que diz no versículo 1? Eu te amo, ó Senhor. Olha só como é que ele começa o salmo. Eu te amo, ó Senhor. Força minha. Quando Davi ele começa o salmo, ele deixa bem explícito e não implícito o seu amor para com esse Deus. Fica claro, e eu acho lindo, irmãos. Isso aqui para mim, eu não sei se fala da mesma forma com você, mas isso aqui para mim é uma verdadeira pregação. Essa palavra, eu te amo, fala poderosamente comigo. E eu queria que ela falasse também poderosamente com você hoje. Porque aqui não são palavras lançadas da boca para fora. São as palavras de alguém que teve uma experiência profunda com Deus, que estava a poucos passos da morte, que estava sofrendo injustiça, que teve a sua esposa pega e entrega a outro, que estava sendo privado muitas vezes de estar próximo da sua parentela, porque isso era expor o seu povo ao risco, ao perigo, que foi se refugiar com um sacerdote, e aquele sacerdote foi morto. Então todas essas circunstâncias, elas foram transpostas, e elas foram tido vitória diante delas. Por quê? Porque Deus foi com ele. E aí, tendo essa experiência em mente, ele começa dizendo, eu te amo, ó Senhor. Não são palavras vazias, são palavras profundas e sinceras de um servo de Deus, que teve experiência com o Senhor. E isso deveria falar poderosamente aos nossos corações, irmãos. Será que você, assim como Davi, pode dizer com toda a sinceridade do mundo, eu te amo, ó Senhor? Mas a sinceridade que eu quero que os irmãos tenham em mente, não é aquela de uma palavra livre de sentido. É um eu te amo, ó Senhor, uma declaração de amor cheia de profundidade. Mas, irmão Sidney, que elementos de profundidade é que nós devemos ter? O que é que você analisa que nós temos
que nós temos que ter para que a nossa palavra ela não seja vazia de sentido, mas que ela tenha a mesma profundidade do rei Davi. Se você observar o texto sagrado, quando ele diz, eu te amo, ó Senhor, é bem verdade que eu salientei aqui, que ele viveu uma experiência e ele venceu essa experiência graças ao Deus Altíssimo, não é verdade? Mas amar a Deus não deveria ser só uma expressão dita no Salmo. É também o quê? É o primeiro mandamento. Lembra disso? Amai ao Senhor Deus. É só assim? Não. Você vai observar que o texto sagrado diz, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O texto sagrado é bem enfático, está no imperativo. Você tem que amar a Deus com todas as suas forças. Sabe onde é que eu vejo isso? Deixa eu procurar aqui. Anotei. Lucas. Eu quero pegar a referência que o Senhor é confrontado, o Senhor Jesus Cristo, já indo lá para o Novo Testamento, é confrontado quando ele é perguntado, Lucas 10, 27, quando ele é perguntado qual é o maior dos mandamentos. Alguém pode ler aí para a gente? Lucas 10, 27. Quem achar pode ler, por gentileza. Olha aí. Os irmãos observaram? Aqui no princípio do Salmo, Davi ele expressa com profundidade o seu amor a Deus. Mas não era apenas isso. Havia um mandamento bíblico no imperativo para que você amasse a Deus. E Deus era digno desse amor. Isso era um mandamento que era conhecido do povo de Israel. E a referência que nós lemos no Antigo Testamento é bem interessante, que ela está muito próxima de um outro mandamento. Qual outro mandamento? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus está criando um novo mandamento? Não, porque se você olhar Levítico 19, a Bíblia já vai dizer isso para o povo de Israel. Jesus não está falando ali de um elemento novo, não. Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, citado por Jesus Cristo, era algo conhecido do povo, estava na lei. Mas, irmão Sidney, o que isso tem a ver com amar a Deus que você leu no versículo 1? Eu não estou entendendo. Vou explicar para você. Você quer verdadeiramente entender o que é amar a Deus? Então entender essas experiências de Davi é um passo. Davi ele diz, eu te amo, ó Senhor, e eu quero que você possa dizer isso nas suas orações. Quando você estiver passando por perseguição e Deus te livrar assim como livrou Davi, eu quero que você alegremente diga, Senhor, eu te amo. E essas palavras não sejam palavras tolas e vãs e vazias. Eu quero que tenham a mesma riqueza, o mesmo coração íntegro e puro que teve no rei Davi. E para começar você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o texto é claro em dizer, como é que você vai dizer que ama a Deus e não ama o teu próximo? Se você vem com essa conversa de que ama a Deus, mas não ama seu próximo, não é o irmão Sidney que está impondo uma nova lei para você. Eu estou citando Bíblia Sagrada, irmãos. E se é evidente que há um problema de perdão, nós temos que tratar essas histórias, essas circunstâncias, esses elementos. Em outros momentos eu citei aqui o que eu vou citar agora. A pessoa que está do seu lado vai morar eternamente no céu com você. E aí talvez você não esteja nem conseguindo falar com essa pessoa. Mas o que é isso? Você vai ficar lá Você acha que você vai ficar lá eternamente no céu sem falar com ela? Não. Você acha que o Senhor Jesus Cristo vai tolerar isso? Não. Então, irmão, se você quer fazer como o salmista Davi hoje e dizer com toda a sinceridade do seu coração, eu te amo, ó Senhor, você tem que pensar nesses elementos. Porque não é possível você declarar com toda a sinceridade, com toda a verdade, que você ama a Deus, mas odeia seu irmão. Sabe de uma verdade? O mesmo Deus que ama você, ama ele.
Jesus Cristo, ele sobe na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue bendito, precioso, e ele diz: está consumado. Aquela obra vicária, ela valeu só para você? Não. Ela valeu também para teu irmão. Se ele está com o nome escrito lá no livro da vida, é porque o Senhor o julgou, que ele iria colocar lá no livro da vida. E se ele julgou isso, irmão, quem somos nós para condenar o nosso próximo? E se a gente quer fazer como salmista e dizer verdadeiramente: eu te amo, ó Senhor, é uma das coisas que nós temos que considerar. Porque você não pode ser sincero nessa afirmação, nessa alegação, se você não ama verdadeiramente o seu próximo. E aqui eu cito outro texto que eu citei aqui na EBD. Se você tem dificuldades, se você tem algumas coisas a tratar, lembre-se do que o texto sagrado diz, quando Paulo vai falar do amor, o dom supremo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas na verdade, irmão, é que na primeira dificuldade, na primeira situação adversa, no primeiro olhar não bem trocado, na primeira vez que você passa pelo irmão e não cumprimenta, você já está disposto a colocar o irmão do lado da sua comunhão. Ô irmãos, o que é que está faltando? Certa vez em outra igreja, a gente teve dificuldade com a irmã, certo? Qual foi a dificuldade? Essa irmã, ela era muito ativa na obra. Ela trabalhava, ela louvava, ela participava de tudo. Só tinha um problema: ela não ia para a EBD. E aí a gente chegou na irmã com todo jeito, com todo carinho, né? E insistia. Ela: não, irmão, vou ver. Ela não ia. Ela não ia. E aí, num dado momento, a gente confrontou mais uma vez e ela disse assim: irmão, eu só vou quando Deus tocar no meu coração. Olha que desculpa esfarrapada, irmãos. Será que talvez essa não é a desculpa que está aí permeando, rodeando seu coração? Para que você vá tratar com seu irmão, para que você aprenda a amar o seu irmão, assim como a si mesmo, obedecendo o mandamento da palavra do Senhor, e obedecendo esse mandamento da palavra do Senhor, aí você possa verdadeiramente dizer, como o salmista disse: eu te amo, ó Senhor. Isso se faz necessário, irmãos. Nós devemos transpor essa barreira, essa dificuldade, para que no dia que a gente possa querer se igualar com esse grande servo de Deus e fazer essa declaração com toda a singeleza do nosso coração, nós não sejamos hipócritas, mas antes tenha verdade em nós, e Deus, olhando dos mais altos céus, se agrade e diga: olha aí meu filho, olha aí minha filha. Os irmãos estão entendendo? Não é meramente palavras do irmão Sidney, irmãos. Porque Deus não vai descer lá do céu e vir aqui nesse púlpito falar com você. Ele vai usar algumas pessoas. Então entenda que é Ele falando ao seu coração. Você precisa se corrigir, você precisa se ajeitar. O mundo está se corrompendo, se enchendo de porcaria, se enchendo de lixo. E sabe qual foi a orientação dele? Aquele que é santo, santifique-se mais. Então, se você é santo, irmãos, atente-se para a palavra santa do Senhor. Procure se purificar, procure se distanciar do mundo. E se você quer se distanciar do mundo e ter elementos para dizer verdadeiramente: eu te amo, ó Senhor, você precisa perdoar o seu irmão, você precisa amar o seu irmão, suportar as dificuldades, superar juntamente com ele as barreiras. Quando os nossos filhos nos desagradam, quando os nossos filhos desobedecem uma ordem nossa, depois a gente não vai lá e perdoa, disciplina, conversa e volta a uma comunhão de pai e filho. E a pessoa que está do seu lado é seu irmão. E para você verdadeiramente amar a Deus, o texto que nós lemos é claro. Você tem que amar o seu irmão. E se você observar a Epístola Universal de João, ela enfatiza isso. Ela chega a dizer que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ainda está em trevas. Olha só como o texto é enfático. Então, irmão, você tem que entender que para você abrir a sua boca e verdadeiramente dizer com toda pureza, com toda singeleza de coração, você dizer: eu te amo ao Senhor, você precisa disso. Amar o seu próximo. Amar a Deus é o primeiro mandamento. E quando Jesus Cristo, no outro texto que nós lemos, é confrontado sobre o maior dos mandamentos, ele faz essa citação.
Ame o seu próximo como a si mesmo. E amar o seu próximo como a si mesmo tem alguns significados. E o significado que eu saliento aqui nessa noite é o perdão, é a compreensão, é a comunhão. Não existe igreja sozinha. É um corpo. Um é o ouvido, outro é a orelha, outro é o pé, outro é a mão. Valorize essa pessoa. Porque sangue na cruz foi derramado por ela. Se o Senhor perdoou, quem somos nós para não perdoar? Então a primeira lição, irmãos, que eu quero deixar aqui nessa noite, com relação ao texto sagrado, do Salmo 18, é essa. Davi tinha passado por circunstâncias adversas, e ele venceu essas circunstâncias, e ele diz, eu te amo, ó Senhor. Não era apenas um grito de alegria, uma declaração explícita de amor. Amar a Deus é uma obediência ao primeiro mandamento. E você não pode obedecer esse mandamento se você verdadeiramente também não amar o seu próximo. Que isso possa encontrar morada em nossos corações. Às vezes, quando eu estou conversando com as minhas filhas, eu digo o seguinte, olha, papai está avisando. Pode perguntar ali para a Cecília. Olha, primeiro eu estou conversando. Primeiro eu estou lhe orientando. Não espere Deus pesar a mão, irmãos. Porque verdadeiramente, às vezes a gente vai disciplinar os nossos filhos, nós não temos prazer. Está ali dando uma palmada? Olha que coisa legal, nossa, como é bom. Não. É a gente dando a palmada e o coração doendo. Porque o que a gente gosta de dar é carinho, é beijo, é cheiro. A Cecília às vezes vai assistir TV lá em casa, ela deita em cima de mim, aí fica assistindo. Eu gosto é disso, irmãos. A Lívia também. Mas Deus disciplina e corrige o filho que ama. E antes dele pesar a mão sobre você, ele está te chamando, venha, se ajeite, obedeça o mandamento, para que você verdadeiramente possa ser um crente que diga, eu te amo, ó Senhor. Não da boca para fora, mas com profundidade, com propriedade. Ok? Vamos para o próximo ponto. O que é que nós observamos aí no nosso próximo ponto a discutir? Você vai observar, eu te amo, ó Senhor. Aí você observa que eu pedi para fazer a leitura de 3 versículos. Nesses 3 versículos você vai observar Davi dizendo, rocha minha, força minha, Senhor meu. Eu anotei, possa ser que eu tenha deixado passar, 10 qualidades, 10 adjetivos que Deus atribui, que Davi atribui ao Senhor Deus. Você vai observar isso. Minha cidadela, minha força, minha rocha. 10 vezes, 3 versículos. O contexto é alguém que estava sendo perseguido e triunfou diante dessa perseguição. E ali nós temos uma lição. O que é que Davi está passando quando ele enfatiza essas características do Senhor? Ele enfatiza que é o Senhor que é a sua proteção. Observe que por várias vezes, em um curto espaço de tempo, ele começa a dizer, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha cidadela. E nós podemos aprender uma outra lição aí, irmãos. Davi está nos dizendo que a sua confiança, o seu fundamento da sua vitória é o Senhor. Quem o ajudou a transpor todas aquelas tribulações que ele vivenciou foi Deus. E aqui há uma lição para nós. Porque ultimamente nós podemos estar sendo tentados a confiar no braço humano. Nós podemos ser tentados a buscar outros elementos de confiança. Eu tenho assistido a alguns vídeos na internet que eles falam de segurança financeira. E não tem nada de errado. Você fazer uma reserva de emergência, você procurar fazer investimentos. Isso é muito interessante, porque muitas vezes o cidadão brasileiro ele não tem essa preocupação de buscar uma segurança financeira. Isso é válido. Só que nós temos que entender o seguinte, a nossa segurança final é o Senhor. A nossa segurança não pode ser o nosso trabalho. A nossa segurança não pode ser o nosso curso superior. O mestrado, o doutorado.
nós temos que ter o mesmo entendimento desse rei. A nossa confiança, a nossa fortaleza tem que ser o Senhor, irmãos. Nós não podemos cair no erro e no perigo de confiar no braço da carne, de confiar em outra providência. Todo o seu ser, ele deve estar amparado nessa rocha eterna. Sabe da mãe que amamenta o filho? Ela pode se esquecer de amamentar o filho? Todavia o Senhor não se esquece dos seus. Hoje em dia a gente se depara, infelizmente, com algumas mães que querem matar os seus filhos. Ah, irmão, você está falando de aborto? Não, já evoluíram. Aborto pós-parto é um eufemismo para assassinar crianças nascidas. Você sabia que já existe essa discussão? Aborto pós-parto? Eu estou citando aqui um artigo médico. Então pode acontecer de uma mãe desamparar o seu filho? Pode. Infelizmente a gente tem testemunhado isso. Mães que têm ali um filho e joga no lixo, joga no rio. Infelizmente temos testemunhado isso de maneira triste. É para onde a sociedade tem se encaminhado. Mas o Senhor, irmão, é diferente. Ele não vai nos desamparar. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela mão. E é esse o próximo elemento que eu quero que você guarde consigo. O Senhor é a sua força, assim como foi com Davi. Ele descreve, olha aqui o versículo, alguém pode ler para mim o 4 e o 5? Olha só como ele descreve aqui a perseguição que ele sofreu. Laços de morte me cercaram. Então você observa que Davi ele estava numa situação muito perigosa. Mas mesmo no meio dessa situação perigosa, quem estava com ele era o Senhor. E o entendimento que eu quero que os amados tenham nessa noite é que diante das adversidades, diante de situações ruins, diante de situações perigosas, onde aparentemente você está só, o Senhor está com o seu povo, irmãos. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. As dificuldades, elas vão aparecer, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos prometeu um caminho fácil. Eu digo para quem me pergunta, Ele prometeu foi o caminho certo. E Ele nos avisou, no mundo tereis aflições. A teologia da prosperidade está mentindo quando ela diz para as pessoas que agora é só vitória. Pare de sofrer. Mentira do inimigo. Tem sofrimento. O caminho é espinhoso. Mas Deus está conosco. E isso é fato. Se você crê na Escritura, então você tem que crer nesse elemento. Que Deus está com você. Que Deus não vai te abandonar. No cântico de vitória do apóstolo Paulo lá em Romanos. Quem nos separará? Não tem, irmão. Você encontra elementos ali que possam vencer você. Não tem elementos para vencer. Em Cristo, eu saliento aqui que algumas pessoas maliciosas usam o texto sagrado de maneira deturpada, mas a verdade é que em Cristo não há como você perder. A sua vitória ela está assegurada lá no céu. Se você verdadeiramente foi resgatado em Cristo, Ele vai lhe ajudar a transpor e a vencer essas dificuldades. E a ser verdadeiramente vitorioso. Uma vitória diferente do que o mundo vê. Mas a vitória que é aquela bíblica. Amém? Nossa última lição nessa noite, irmãos. Quando você observa o texto do Salmo 18, você vai observar Davi, ele falando alguns elementos de livramento. E eu pedi especificamente para ler esses versículos, porque você vai ver algum desses elementos, né? Você vai ver elementos como chuva de granizo, né? Tirou-me das águas, né? Versículo 10, cavalgava um querubim e voou. Aí você pode parar e pensar, irmão Cid, verdadeiramente, durante aquela perseguição, Deus deu livramento ao seu servo. Mas, irmão Sidney, esses não foram os elementos utilizados pelo Senhor para dar livramento a Davi. A gente pode recordar que em um dado momento, na perseguição que Saul estava colocando sobre o seu servo, aí ele se depara com a perseguição dos filisteus. E ele para de perseguir Davi e ele se volta contra os filisteus. Então esse foi, para citar aqui, um dos elementos que o Senhor utilizou
para dar livramento a seu servo. E se você ler 1 Samuel do 18 até o capítulo 1 de 2 Samuel, você não vai ver esses elementos que ele cita aqui. Então por que Davi faz essas citações? Davi ele está citando coisas que aconteceu com o povo de Israel no passado. Davi está nos dizendo que ele conhece os livramentos que Deus proporcionou ao seu povo no passado. Nas lutas de Josué, quando Deus abriu o mar vermelho e o povo passa a pé enxuto, e os egípcios são afogados lá no mar vermelho. O versículo 16, mais especificamente, ele fala, se você reparar aqui na passagem original, ele vai falar da questão de Moisés sendo retirado do rio. Sabe o que Davi está nos dizendo? Davi está se identificando com o mesmo Deus de Israel que deu livramento no passado. Ele está nos dizendo que o Deus que livrou Israel lá no passado foi o mesmo Deus que livrou ele aqui nessas perseguições. E o que eu quero que você entenda nessa última lição é que o mesmo Deus que livrou Israel no passado com Moisés, com Josué, o mesmo Deus que livrou Davi, é o mesmo Deus que vai nos livrar das nossas perseguições e tribulações. É o mesmo Deus que vai estar conosco nas nossas adversidades, irmãos. Isso é uma verdade bíblica. Eu citei aqui há pouco que a teologia da prosperidade, este veneno, engana pessoas. Mas nós não podemos desconsiderar que o texto sagrado promete que o Senhor estará conosco, nos dando vitória diante das adversidades, diante das lutas da vida, irmãos. Amém? Que nós venhamos entender, amados, que o Senhor está conosco, absorver esses elementos, entender que Deus ele nos conclama a amar o nosso próximo, para verdadeiramente dizer, eu te amo, ó Senhor. Entender que o Senhor é a nossa segurança, entender que em toda e qualquer adversidade Ele estará conosco. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua graça, misericórdia e amor. Te pedimos, ó Deus, entendimento do teu texto sagrado para guardar o teu ensinamento em nosso coração. Ó Deus, somos pequenos e precisamos do teu amparo, precisamos do teu auxílio para fazer a tua vontade. E eu te peço em nome de Jesus que o teu coração venha, ó Senhor, a nos ensinar a guardar os teus mandamentos e a observar a tua lei, para assim fazer a tua vontade. Seja com o teu povo, abençoando, exortando, disciplinando, para que venhamos a ser povo teu, que obedece à tua lei. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém.